Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Danilo Estélio e vamos agora para a nossa 10ª lição deste primeiro trimestre de 2021. Estamos chegando ao final do trimestre, faltam apenas 3 lições neste mês de março e nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado, que têm curtido, comentado, compartilhado estes vídeos com o comentário da lição. Deus abençoe a todos vocês. A nossa lição tem como assunto: ainda há muito a conquistar. A verdade prática nos fala que o propósito eterno de Deus alcança todas as gerações e garante a continuidade da promessa. Nosso texto áureo está em Josué capítulo 13, versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. A leitura bíblica está em Josué capítulo 13, versículos 1 a 14. E os hinos da harpa sugerido são os de número 107 e 372. Essa expressão entrado em dias, que é falado no nosso texto áureo, quer dizer a mesma coisa que uma pessoa já de muitos dias, de muita idade, uma pessoa já numa idade avançada. E é assim que devemos entender esse texto. Introduz o nosso comentarista que o próprio Deus reconhece: Josué está velho, mas que ainda ficou muitíssima terra para se conquistar. A missão de Josué estava quase terminada, mas ainda tinha muita terra para conquistar. Por que estava quase terminada? Por causa da sua idade. As suas forças já não permitiam que ele estivesse à frente do povo de Israel, comandando as conquistas. Então entramos no nosso primeiro tópico, a questão do tempo. Josué estava sucumbindo ao tempo, como todos os seres humanos. Isso nos leva a 3 princípios. Tudo é temporário. Cada coisa tem um prazo de validade, inclusive a nossa vida nesta terra. Uns têm mais idade, outros menos. Uns vivem poucos dias, outros alguns anos e outros muitas décadas. Existem até aqueles que se tornam centenários, mas cedo ou tarde, todos nós somos atingidos pelo tempo. Aprendemos também que cada graça ou tempo de visitação de Deus é um ciclo que começa e termina. Como é que nós reagimos ao tempo de visitação de Deus em nossa vida? É uma pergunta que devemos nos fazer. O terceiro tópico nos fala que o tempo pressupõe mudanças, sobre as quais não temos nenhum controle. Nosso tempo na Terra é curto, portanto, não devemos perder o passo da vontade de Deus, nem o compasso de seu propósito. Esse momento que estamos passando, desta pandemia a nível mundial de Covid, é um exemplo de mudanças que nós não temos nenhum controle. Há um ano atrás, quem poderia imaginar que o mundo se tornaria como é hoje? E daqui a um ano, o que acontecerá? Quais as mudanças que ocorrerão? Não temos controle sobre isso também. A única confiança que temos é que Deus promete estar com seu povo em todos os momentos, porque Ele não é afetado pelo tempo. Fala ainda no nosso primeiro tópico sobre o desafio da velhice. Josué tinha aproximadamente 87 anos neste momento em que estamos trabalhando nesta lição, ou seja, mais do que idoso para muitos de nós. Seria aquilo que nós diríamos super idoso, já que, pelo nosso critério atual, o idoso começa com 60 anos. Então, chegando nos seus quase 90 anos, Josué estava numa fase que a maioria das pessoas não tem mais disposição para nada. Já parou, já está esperando apenas a partida deste mundo. E alguns ficam ainda, digamos assim, ansiosos por partir logo, porque já realizaram tudo o que podiam. Não irão poder realizar mais nada. Muitas vezes seus familiares, amigos, vizinhos, seus companheiros de sua época também já partiram. E a pessoa se sente solitária, se sente esquecida pelas novas gerações. Infelizmente,
Essa é a realidade de muitos idosos. Nessa idade, portanto, vemos que a carreira está se completando. E no reino de Deus, como fica isso? É um momento que temos que guardar a fé mais do que nunca, completar a carreira. No caso de Josué, Deus ainda tinha um trabalho para ele. Não era um trabalho de conquistar, pois Deus sabia que ele não tinha mais condições disso. Mas agora ele ainda tem algo para realizar. Assim também aprendemos que na nossa velhice, Deus ainda tem algo para fazer através de nós. Pode não ser aquilo que gostaríamos, mas certamente é aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Existem culturas que costumam enaltecer os jovens e colocar de lado os mais velhos. Por que fazemos isso? Para que saibamos que a graça de Deus e a sabedoria do Senhor usa a experiência dos idosos para fomentar o melhor potencial para consolidar as conquistas. É bem verdade que nem todos os idosos chegam na sua velhice da maneira como seria o ideal. Muitos, infelizmente, têm uma vida em que pouco ou quase nada aprendem. Que possamos, portanto, olhar para nós mesmos, para que, ao nos tornarmos idosos, possamos ser pessoas com graça, sabedoria e experiência. Qual a tarefa que havia ainda para ser realizada? As terras a serem conquistadas. Sim, havia muitas terras a conquistar. Havia muita coisa ainda a realizar. E o que Deus planejou para aquele povo? Era um plano maravilhoso. Porém, Josué já não estaria à frente deles. O que ele poderia ainda fazer? O que ele poderia ainda dizer dentro da expectativa que as pessoas tinham para com ele? Porque havia muita terra a conquistar. E Deus marca o perímetro, ele marca o território, ele mostra a Israel e ao povo o que eles teriam pela frente. Portanto, aprendemos aqui, Deus conhece o que nós teremos por adiante. Deus conhece os desafios que virão. E devemos nos pautar de acordo com a vontade dele para que sejamos bem-sucedidos. Era sem dúvida um grande propósito. Uma geração apenas não era suficiente para conquistar toda a terra prometida. Era preciso juntar a força dos mais jovens com a experiência dos mais velhos ou dos mais veteranos. Sem isso, a conquista seria impossível. 2 gerações teriam que conversar. Isso nos lembra a importância dos pais cristãos cultivarem a fé e a obediência nos filhos, para que a obra de Deus continue em seu curso. Na nossa geração vai passar, com toda certeza. E a nova geração? Ela está pronta para os desafios que virão? Porque certamente a Igreja de Cristo tem muitas lutas e desafios pela frente. Algumas nós estamos vendo que não estávamos tão preparados quanto pensávamos. E os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, será que eles estão prontos para o que virá? O terceiro item fala da distribuição da terra. A terra tinha que ser distribuída às tribos que ainda não recebiam. 9 tribos e meia ainda precisavam ser distribuídos os seus territórios. Quando falamos aqui de distribuir, isso inclui os territórios que ainda não tinham sido conquistados, os territórios que ainda seriam um ponto de ataque do povo israelita. Mas eles precisavam saber exatamente que território ficaria com cada pessoa. Então Josué não tinha só a obrigação de completar a missão, mas também de passar o bastão àquela nova geração. Ele não tinha mais juventude e força, também não tinha mais tempo, mas ele tinha experiência, fé e sabedoria. Ele tinha os conselhos necessários para conduzir a próxima geração. E é muito preocupante quando as futuras gerações não olham o conselho das mais antigas. E isso leva à derrota. O segundo tópico fala: há muito ainda a conquistar. Josué não chegou a ver cumprida toda a promessa de Deus, mas ele sabia que essa promessa seria cumprida. Ele sabia que tinha feito parte do processo de cumprimento desta promessa. O próximo passo era passar o bastão às futuras gerações.
Então, ele começa a delimitar os limites que seriam expandidos. Portanto, a nova geração foi desafiada a respeito dos limites futuros de suas conquistas. Aprendemos que assim como Moisés e Josué alcançaram os limites de suas conquistas na força que Deus lhes supriu, a mesma coisa deveria fazer aquela nova geração. Assim também aprendemos que as novas gerações de cristãos que ainda virão, elas precisam cada vez mais romper os limites, ir mais longe, ir mais além. Pois o tempo que termina para uma geração começa para outra. Vivemos tempos de mudança, tempos em que muitas certezas estão sendo colocadas em xeque, tempos em que a fé cristã, a doutrina cristã, está sendo severamente questionada e atacada. E os jovens, as crianças, adolescentes cristãos, eles estão preparados para essa luta que virá? Passando o bastão, diz aqui o nosso comentarista, sendo Josué já velho, a promessa de Deus era de que ele lançaria de diante dos filhos de Israel todos os demais povos, todas as demais nações que ainda habitavam na terra de Canaã. A primeira geração de Moisés lançou os fundamentos da nação de Israel e começou a conquista da terra. A segunda geração, liderada por Josué, expandiu a conquista e consolidou a nação. E agora, a terceira geração tinha que possuir e manter o território conquistado e conquistar o que ainda faltava. Assim também é no Evangelho. As primeiras gerações, elas colocam a pedra fundamental do Evangelho em qualquer lugar. A segunda geração, ela consolida essa conquista. E a terceira geração tem a tarefa de consolidar mais ainda, mantendo aquilo que já foi conquistado e ampliar os seus limites. Por isso, os filhos teriam que manter a mesma fé de seus pais, e Deus haveria de usá-los para avançar nas conquistas, e estes deveriam estar prontos para deixá-los seguir em frente. Fala ainda a nossa lição sobre fidelidade até o fim. Uma das marcas registradas em Josué é a sua fidelidade, a sua obediência a Deus. No fim da sua vida, ele gozava entre o povo de prestígio e autoridade dignos de um rei. Recebeu de Deus o selo de autoridade ao ter diante de si as palavras de Deus na vida dele. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele era o conquistador e líder de um povo vencedor. Agora, mais uma vez, sua fidelidade seria testada. De que maneira? Outras pessoas que fossem egoístas ou rebeldes pegariam para si a melhor parte da terra, o melhor da terra. Será que Josué também seria sucumbido, vencido por essa tentação? Pois é uma tentação que sempre temos. Ao sermos alçados a altos postos, temos a tendência de pegar o que é melhor para nós e esquecermos dos outros. Portanto, a fidelidade de Josué também estava sob teste. O terceiro tópico fala sobre as lições de uma herança. 2,5 tribos, Ruben, Gade e Manassés, já tinham recebido suas heranças do lado oriental do Rio Jordão. A herança de Ruben, que era a tribo primogênita de Israel, essa herança abrangia o reino de Seom, uma região rica em pastagens, pois eles eram criadores de gados. Isso nos ensina que Deus dará oportunidade para exercermos nossas habilidades que servirão para o bem de todo o povo. Por isso precisamos ser ousados e fiéis na nossa vocação, exercendo-a na medida em que Deus nos concede a fé. A herança de Gade ficava na terra de Gileade, as terras altas a leste do Jordão. Faziam fronteira com Ruben ao norte e Manassés ao sul. Portanto, estava duplamente protegida. Porém, essas fronteiras não estavam bem definidas. Não havia fortificações naquelas cidades da região leste do Rio Jordão. Assim, a herança de Gade estava sujeita a vários ataques de tribos inimigas. Aprendemos com isso que devemos consolidar a herança recebida do Senhor, ou seja, fortalecer as defesas dos territórios já conquistados, pois o inimigo não dorme.
A herança da meia tribo de Manassés, que ficava próximo da de Ruben e de Gade, se manteve fiel ao plano original de Deus e atravessou o Jordão, situando-se entre as tribos de Isacar e Efraim. Isso foi a outra metade da tribo de Manassés. Note que a solicitação destas tribos não constava da promessa original de Deus. Isso deixou Moisés perturbado, pois eles disseram que não queriam passar o Jordão. Moisés os fez jurar que guerreariam pelo seu Jordão, pelos seus irmãos, nas conquistas das terras da além do Jordão, e quando voltassem, poderiam ter a sua herança confirmada como bênção do Senhor. Era um teste muito grande, já que a tentação de conquistar mais terras do lado oeste do Rio Jordão sempre haveria. Porém, essas tribos foram fiéis. Elas não pegaram mais terras além das que possuíam e atravessaram o Jordão para ajudar seus irmãos das outras tribos a conquistarem a sua herança. Aprendemos 3 lições. Uma vez vitoriosos, a graça de Deus não nos livra do compromisso de lutar pelos outros. Segundo, a possessão da herança é de graça, mas não é barata. E terceiro, toda graça diz respeito a um ciclo e cada vitória tem que ser completa. Conclui o nosso comentarista com a aplicação pessoal que não devemos nos permitir cair da graça, no sentido espiritual. Tampouco devemos permitir que as conquistas de curto prazo nos desviem dos objetivos de longo alcance, nos desviem da tarefa de incentivar as futuras gerações a completarem a obra na mesma fé e pela mesma graça com que começamos. Então, fica a preocupação para todos nós desta geração atual de crentes. Será que estamos incentivando nossos filhos, nossos netos, nossas crianças e adolescentes e jovens a continuarem esse trabalho que nós começamos? Porque assim como Josué, nós também envelhecemos e um dia passaremos. E aqueles que ficarem em nosso lugar, estão prontos para o desafio? Estão prontos para proteger a bandeira do Evangelho? Estão prontos para levar a palavra de Deus a toda criatura? Essa é uma preocupação que deve ser constante da nossa geração. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Visite a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, e ali você poderá baixar gratuitamente todas as lições, incluindo esta e das demais classes, tanto CPAD quanto Programa de Educação Cristã Continuada, que é a lição que nós comentamos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.